Gente, minha gastrite voltou de novo e eu tô péssima, péssima. Hoje é o segundo dia em casa e falar pra vocês, ter gastrite assim é muito horrível, muito horrível. Eu não aguento passar mal, é muito horrível. Dor de cabeça, é vontade de vomitar, sabe? Aquela ânsia, aquela coisa assim, refluxo, né? O estômago, sabe, estufado, você não consegue comer nada, tudo que você come passa mal, assim, eu tô num estágio tenso de gastrite e fazia muito tempo que isso não acontecia. Da última vez que eu fiquei muito ruim mesmo, vocês viram o vídeo, né? Provavelmente vocês viram o vídeo, que foi o vídeo que o pessoal, assim, de uns dias pra cá, eu comecei a receber muito comentário naquele vídeo. E o pessoal perguntando qual é o tipo de alimentação, o que fazer, sabe? Tipo, todo mundo desesperado, porque ficar com gastrite assim é complicado. Ainda mais que você tá trabalhando no seu dia a dia, tá sentindo dor de cabeça, você não consegue se concentrar, você não consegue fazer as coisas. Aquela dor no estômago, sabe? Tudo que você come, você fica fraco o dia todo, fica mole, cansado. E não dá pra trabalhar assim, né? Então, muita gente comentando, tipo, olha, o que que você tava comendo, qual que é a melhor coisa pra sarar a gastrite, o que que eu faço, qual é o remédio, sabe? Essas coisas assim. E como vocês sabem, eu não sou médica, né? E eu passo por essa situação já faz muito tempo, muitos anos que eu tenho esses problemas, sempre com algum tipo de alimentação que gera essa gastrite, mas tem um ponto aqui que eu preciso falar pra vocês. Esses dias eu li um livro, e esse livro tem mudado a minha cabeça de uma forma, e eu cheguei a uma conclusão que talvez para algumas pessoas possa ser bem, bem loucura, e para outras acho que vai concordar comigo. E eu vou explicar para vocês. Eu tô me arrumando. Tô me arrumando aqui, gente. É que o celular tá descarregando, e se eu deixar pra falar isso depois, eu esqueço. Eu tô me arrumando aqui porque eu tenho que reagir, né, gente? Porque não dá, né? Se ficar passando mal o dia inteiro. E eu tava deitada na cama, comi alguma coisinha ou outra ali, já tô já enjoada e tal. E aí eu vou falar pra vocês a minha ideia, que pode ser bem loucura, tá? Mas foi tudo que eu tirei a partir de um livro que eu li. Que é o seguinte, nesse livro ele conta uma história de um filósofo que recebeu uma estudante. Na verdade, não é sobre isso o livro, tá? Mas esse é um trecho do livro. Esse filósofo, ele recebeu uma estudante lá onde ele trabalhava, né? E aí ela falou assim, olha, eu gosto de um cara na escola, só que eu não consigo me declarar pra ele, porque toda vez que eu chego perto dele, eu fico com vergonha e eu fico corada, eu fico com a bochecha vermelha. Então eu não consigo falar com ele, eu não consigo olhar pra ele, que eu já fico vermelha, fico corada, e isso pra mim é muito ruim. Então eu não consigo me confessar que eu gosto muito dele por conta disso. Peraí, gente, eu tô com o pé no chão e não quero ficar gripada. Daí, o que aconteceu? Esse filósofo, ela falou assim pra ele, olha, eu queria que você me curasse, porque tem alguma coisa que tá acontecendo e eu fico curada, eu fico vermelha, eu não consigo conversar com ele, eu fico com vergonha, não consigo me declarar. E daí o filósofo pegou e falou assim pra ela que ele não podia ajudar ela nessa situação, porque se ele ajudasse ela a sarar o que tava corando ela, o que tava deixando ela vermelha, talvez ela não conseguisse talvez ela não conseguisse lidar com o que vinha depois, com a consequência disso depois. E nesse livro ele explica o que acontece nisso daí. Eu não sei se eu vou conseguir explicar isso, gente, porque quando tava na minha cabeça tava perfeito. A situação dela de curar, o corpo dela criou essa coisa de curar, pra ela ficar vermelha e com vergonha, pra ela não se confessar. Embora ela quisesse muito, muito se confessar e falar que ela gostava muito dele, ela tinha um medo. E esse medo que ela tinha era do que vinha depois, como ele ia reagir quando ela se confessasse. Então, dentro da cabeça dela lá, bem consciente, o corpo dela criou vamos supor assim, uma doença para ela ficar curada e vermelha, para ela não se confessar. Porque se ela se confessasse e ele falasse assim que não gostava dela, ou que ele odiava ela, sei lá, ou ele zoasse com ela, ou ele falasse qualquer coisa pra ela e não fosse o que ela queria ouvir, então talvez ela poderia ficar muito mal por conta disso, sabe? Talvez ela ficasse com medo de falar com garotos mais pra frente, talvez ela tenha dificuldades nos relacionamentos mais pra frente, tudo por conta de que ela não sabia qual que era a resposta dele. Então,
Se a resposta dele fosse negativa, poderia trazer coisas piores do que ela ficar só simplesmente triste por não ter tido a coragem de falar com ele. Pode ser loucura? Pode ser loucura, mas a gente faz isso e é o que dá nessa gastrite, problemas que a gente tem estomacais principalmente. Quando você vai no médico e ele fala assim, isso aí pode ser problema emocional, ou você tá exagerando na comida tal, ou você tá com um problema emocional. E aí você fala, tá, tô com um problema emocional, e daí? O que eu faço com isso? Porque quando ele fala pra você que você tá com um problema emocional, o que você vai fazer com isso? Você, tá bom, legal, e aí, o que eu faço com isso? Sabe? E, finalmente, depois de tanto tempo, sabe? Porque eu não vou em psicólogo, eu simplesmente tento, eu mesma, entender os meus sentimentos. E não é fácil, né, a gente entender os nossos próprios sentimentos. Eu sou uma pessoa que sou muito sentimental, então qualquer coisa, sabe, muito complicado. Então eu fico maquinando na cabeça o que poderia ser, qual que era a melhor solução, sempre eu fico pensando nisso. E quando eu li esse livro, eu entendi que a gente tem um medo. Eu tenho medo, você tem um medo. E esse medo de fazer certas coisas faz com que o nosso corpo crie uma doença. Ele cria alguma coisa dentro da gente porque ele tem medo do que pode acontecer mais pra frente, sabe? A gente geralmente tem um medo. Eu tenho medo, você tem um medo. E esse medo geralmente é uma coisa que bem trivial, tá? É uma coisa bem trivial. Então, vamos supor que, por exemplo, você tá trabalhando e você pega todo dia o mesmo ônibus, você acorda no mesmo horário, você fala com as mesmas pessoas, no serviço faz as mesmas coisas. Na volta você faz as mesmas coisas, fala com as mesmas pessoas, chega em casa e faz a mesma coisa. É a sua rotina. E você tá bem acostumado e bem nessa sua rotina. Até que um dia você é demitido e tem que procurar um emprego. Daí você, do nada, descobre que você tá com uma gastrite. Você não consegue comer, que você passa mal, você começa a ter ansiedades, assim, gravíssimas, bem assim complicadas. Você começa a passar mal, você vomita com qualquer coisa, você não consegue comer nada, vai em todos os médicos, eles dizem que tá tudo bem e que pode ser emocional, e você fala, o que eu vou fazer? É emocional, tá, e daí? Como que eu vou me curar disso? Eu não tenho como me curar disso. E tem duas respostas pra isso. Tem a de você ter coragem pra passar pela situação e a de desistir. Geralmente, a de desistir é a melhor. Porque se você chegar e falar assim, olha, quer saber? Eu não vou mais procurar emprego. Tô nem aí. Não tô nem aí. Eu tenho fulano aqui em casa que tá trabalhando, consegue manter a casa e eu vou ficar sem trabalhar mesmo. E daí, não, pra que eu vou procurar emprego? Quando você diz isso, automaticamente você vai parar de sentir todos os sintomas. Todos os sintomas. É incrível. Você não vai mais estar nervoso, você já desistiu, sabe? Tá bom, é isso. E o seu corpo fez o que ele tinha que fazer, sabe? Ele tava te protegendo do que poderia acontecer mais pra frente. Mas, se você não desistir, você vai ter que passar por esse problema, sabe? Você vai conseguir emprego? Vai. Mas você vai ter que passar por cima de tudo que você não queria fazer, sabe? Você vai passar por todos os problemas, vai se passar mal, vai se sentir mal, vai ter que procurar emprego passando mal, vai ter que comer as coisas, sabe? Você vai passar por uma fase complicadíssima. Eu não sei se você vai entender isso ou se vocês passam por isso, mas é algo que eu entendi no livro e eu tô tentando passar pra vocês. Que talvez a gente tá procurando tanto a resposta na alimentação. O que é que eu preciso comer? O que é que eu preciso fazer pra parar com essa dor no meu estômago? Eu não aguento mais dor de cabeça, vontade de vomitar. Cara, eu tô passando mal todo dia. Eu não sei mais o que fazer. Eu vou no médico, eles me dão um remédio que não dá, omeprazol. Cara, não funciona. Então eu vou comer aquela dieta porque aquela dieta vai ser boa. O que acontece? Quando você tá nervoso, você tá ansioso, você passa por estresse, o seu estômago ele vai fazendo mais daquele suco gástrico e que vai corroendo tudo aqui por dentro. E aí você não consegue comer nada. Então, não é que você vai parar de comer certas coisas, você vai comer certos alimentos saudáveis e simplesmente vai resolver. Claro, você tem que fazer isso, né? Porque se você continuar comendo as besteiras, vai ser pior ainda, vai piorar a sua situação. Então, óbvio que você vai começar a comer uma alimentação saudável, mas você entende que se você não resolver essa parte emocional, seu corpo vai continuar mandando um monte de suco gástrico e vai corroendo o seu estômago tudo por dentro, até você chegar numa úlcera. Você entende isso? Ai, gente, é muito difícil eu falar isso, porque é algo que eu simplesmente compreendi de uns dias pra cá. Parece que a minha cabeça foi tipo, então é isso, tá, entendi. Então, óbvio, eu preciso me alimentar bem, que é uma coisa que eu gosto de fazer. Eu não acho
acho ruim me alimentar bem, comer saudável, não acho ruim, sabe? Eu sei, a gente exagera, come uma pizza, come uma esfirra, alguma coisa que geralmente às vezes não faz bem. Mas é estranho você tá comendo bem. Eu tava num momento agora que eu tava comendo bem. Eu tava tomando caldo de beterraba com cenoura, comendo salada. E, tipo, como que uma pessoa que come salada, frango, caldo, vai começar a passar mal de gastrite do nada? Como se eu estivesse comendo, tipo, 5 hot dogs de manhã, sabe? Não é normal, não é normal. Então, provavelmente tem alguma coisa lá no fundo, assim, da cabeça. E aí a gente tem que saber o que a gente tá fazendo. E o que a gente vai fazer pra resolver isso? Tem esses dois caminhos. O da coragem, que você vai ter que passar por isso. Então, por mais que você fale assim, não, eu vou ter coragem e eu vou passar por isso. Que legal, você vai passar por isso, você vai conseguir chegar no resultado que você quer. Mas, não quer dizer que só porque você teve coragem vai deixar de passar mal, vai deixar de acontecer todas essas coisas. Não vai. Infelizmente, você vai passar por isso. Agora, se você quiser agora, nesse momento, assim, não quero mais sentir dor nenhuma. Nesse momento, desiste agora. Você tá indo pra uma faculdade, e aí você pensa, cara, eu não sei como que vai ser lá, vai ser horrível, eu vou ter que andar a cidade toda de metrô. Nossa, eu vou sair daqui até lá pra ir de metrô, eu não vou conseguir, vai ser muito complicado, e você começa a ter, sabe, passar mal. Eu passei quase 5 anos com muita gastrite, passava mal com tudo, e eu culpava a comida. Porque até então, pra mim, era alimentação, porque eu comia muito coisa na rua, sabe? Eu comia... Porque assim, a gente tá na faculdade, a gente não volta no horário que acaba a aula, sabe? A gente sempre fica um tempinho a mais pra fazer alguma atividade, e tem aqueles passeios obrigatórios da faculdade, que tem que fazer, fazer análise disso, não sei o quê. Então, você acaba ficando muito mais tempo fora, né? Não só o tempo da aula, mas muito mais tempo. Então você não tem muito o que comer. E estudante não tem dinheiro pra ficar comendo no restaurante, almoçar arroz, feijão. Então a gente come o que tinha na rua. Então leva, sei lá, R$1, R$2, comprava um saquinho de pão de queijo e tudo mais. Então, na minha cabeça, aquilo ali foi um dos motivos da minha gastrite. Que poderia ser, com certeza. Mas tinha algo a mais. Que fazia piorar. Sabe? E era medo de alguma coisa. Talvez medo de como que os professores iam ver as minhas coisas que eu tava fazendo, as minhas atividades se fossem ruins, medo de, sei lá, de não ir bem nas matérias, sabendo que quando você vai ruim nas matérias, você tem que pagar tudo de novo e passar por esse processo tudo de novo. Então, talvez esse medo, esse desespero de tipo, caramba, eu vou ter que passar por isso. E aí eu ia, mas passando mal. Eu passava mal um dia, ia no outro, todo dia passava mal. Então, foi assim. Todos os anos da minha faculdade foi assim. E eu não tava, tipo, compreendendo até eu ler esse livro, porque, tipo, caramba, quer dizer, então, que quando você tem algum problema de medo, alguma ansiedade, aquilo ali faz você ficar mal, sabe? E geralmente é o estômago. Então, por isso que gastrite é a primeira coisa a ser o alarme. Você começa a ter muita dor de cabeça, muito enjoo, sabe? Então, esse é o alerta de que tem algum medo aí seu que você tem que resolver. E que você fala assim, mas eu vou num psicólogo, eu vou não sei aonde. Eles não vão resolver. Você que vai ter que resolver. Sabe? Porque o psicólogo, ele pode te dar um caminho. Assim como eu tô falando agora, tipo assim, olha, você tem que passar por isso. Mas ele não vai te explicar como. Você vai ter que, por si só, tipo, pensar como eu vou passar por isso. Ele vai te falar, você tem que passar aqui, você tem que fazer aquilo. Mas o como você vai fazer isso já é pra você resolver, sabe? Então não tem médico, não tem psicólogo, não tem ninguém que vai te ajudar. É uma coisa meio que você mesmo, na sua cabeça, pensando e tentando entender. Aí você vai aos poucos criando coragem pra resolver os seus problemas. Pode ser qualquer tipo de problema. Geralmente são os problemas mais básicos do dia a dia, sabe? Que você tem medo de resolver, medo da reação das pessoas de alguma coisa. E isso vai te deixando mal. Porque você não sabe como resolver. E você vai começando a ficar ansioso pra chegar àquela situação e você resolver. E aí você não sabe como e fica daquele jeito. Agora mesmo eu tô tendo um refluxo aqui horrível. A minha boca tá com gosto horroroso. E eu tenho que tomar uma atitude do que eu preciso fazer, de como eu vou resolver. E é isso, gente. Espero que tenha ajudado de alguma forma. Beijos, tchau.